Então, muito bem, estamos gravando agora essa aula a partir desse minuto. Hoje nós vamos fazer exercício sobre calorimetria. Vou compartilhar a tela já com vocês. Vamos lá então, meus lindões. Espero que vocês tenham um excelente dia hoje, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, é só gritar. E a gente resolve esse problema. Vamos lá. Então, passei o videozinho. Já na aula anterior eu já comecei a falar sobre esse conteúdinho aqui. Né? Eu não vou começar lá de Simão, não. Porque o que tem lá de Simão é a introdução a esses conceitos aqui. Mas eu vou mostrar para vocês o que tem lá em cima aqui, ó. Então aqui em cima, eu lembro até que a gente brincou que a Risa me consertou, que eu falei aqui do século errado e tal. Então nós começamos, vou ampliar que tá pequenininho demais. Aí. Então nós começamos a falar da calorimetria, ó. Calorimetria é medida do calor. Então, né, coloquei a definição de calor aqui, que é calor é energia térmica em trânsito, tá aqui essa definiçãozinha. Tá? Então, sempre tem que pensar nisso. Calor é energia térmica em trânsito. Então, quando eu falo assim, eu tô com calor, eu tô com frio, tá errado falar isso. Tá? Jamais nós vamos escrever isso num texto, porque tá errado, cientificamente falando, porque, por definição, calor é energia em trânsito, é um fluxo de energia. Então, é saída ou entrada. Então, eu posso sentir a entrada de energia térmica e a sensação vai ser de quente. Eu posso sentir a saída de energia térmica do meu corpo, que aí a sensação vai ser de frio. Tá bom? A velocidade com que essa energia vai sair e vai entrar vai depender do material, né, que eu estou em contato ali. Então, se eu estiver falando do ar, aí a velocidade é lenta. O ar é um isolante térmico, tá? Se eu estiver falando do vácuo, aí a velocidade é bem mais lenta ainda. Aí, enfim, se eu estiver falando dos metais, a velocidade é mais rápida. Vai depender, a velocidade com que isso vai acontecer vai depender do material. Mas isso é um assunto que nós vamos tratar de uma maneira mais específica daqui para frente. Que é daqui não, né? Nas próximas aulas. Que é a transmissão de calor. É um conteúdinho, nós vamos entender tudo, como é que funciona isso. Tudo, beleza? Aí nós vimos essa partezona aqui, eu falei do Joule, que está aqui, né? Tom Hanks. Falei dos dispositivos que utilizam do calor como funcionamento, né, para funcionar. E aí eu comecei a falar de potência. E a unidade de potência, o que é a potência primeiro? Né? É um fluxo energético. Tá? Então, por exemplo, eu liguei a chama do meu fogão. E aí ali eu sei que passam, sei lá, 200 joules por segundo. É o fluxo, né? Quanto aquela chama transforma a energia química, né? Aquela energia ali do gás, em energia térmica, por exemplo. Então aquela fonte tem uma potência. Aí se eu estiver num fogão industrial, o fogão industrial tem uma potência maior, ou seja, ele transforma mais energia. Com isso eu tenho que comprar um botijão maior, porque se ele transforma mais energia eu preciso de mais combustível, né? Para aquela energia, enfim. E aí, a unidade de potência no Sistema Internacional de Unidades é o Watt, que é a razão, né, que é a divisão entre joule e segundo, dá o Watt. Aí eu botei aqui o James Watts, olha só, também britânico. Tá? E falei dessa tabelinha, a gente deu uma discutida aqui sobre quais são os aparelhos que têm maior potência, ou seja, quais são os aparelhos que necessitam de mais energia por segundo. Aí nós discutimos sobre isso aqui, vimos uns menores, o menor está aqui, rádio relógio, aquele. Por isso que a gente usa rádio relógio com pilha, porque a pilha consegue alimentar esse rádio relógio por muito tempo. Porque veja bem, olha quanto de energia ele precisa por segundo. 10 watts, que é a mesma coisa que 10 joules por segundo, é pouca energia. Tá? Diferente do chuveiro. Que o chuveiro ele precisa de tanta energia que o fio do chuveiro, né, o fio que alimenta o chuveiro, ele tem que ser mais espesso. E depois, quando nós conversávamos sobre eletricidade, lá no terceiro ano, vocês vão entender por quê. Que a espessura do fio, né, tem a ver com a capacidade dele de transmitir, né, de passar através dele uma corrente elétrica ali. Aí, enfim, aí agora sim nós vamos entrar no conteúdo. Veja bem, lidões, os físicos perceberam em laboratório que cada material demorava um tempo para aquecer. Certo? O cara pegava uma mesma quantidade de matéria, né, por exemplo, pegava lá 100 gramas de chumbo e 100 gramas de água. Aí colocava lá para aquecer numa fonte térmica que doava a mesma quantidade de energia por unidade de tempo, né? Tinha a mesma potência. E aí eles perceberam que cada um deles chegava a temperaturas diferentes, em tempos diferentes, inclusive. E os físicos foram estudar a matéria, né?
E aí eles definiram essa grandeza a partir dessas observações de laboratório, que é essa grandeza chamada de calor específico, que é o CPF térmico de cada substância. Aí olha a definição de calor específico. É a energia térmica, ou seja, o calor necessário para variar a temperatura em uma unidade de medida de temperatura, né? Uma unidade de massa daquela coisa. Então, por exemplo, quanto de energia eu preciso para pegar 1 kg de água e mudar 1 grau Celsius? Aí tá aqui na tabela. Olha aqui a tabelinha. Então a água aqui, por exemplo, ó, vamos pensar nessa unidade que é mais utilizada no Brasil, que é caloria, grama. Pode ser Kelvin ou grau Celsius, é a mesma ideia no final aqui, né? No fim das contas. Eu posso explicar depois para vocês. Então veja bem, a água ela precisa de 1 caloria, ó, uma caloria, para cada grama variar 1 Kelvin ou 1 grau Celsius, que é a mesma variação da escala Kelvin, é a variação da escala Celsius. Olha só, então a água precisa de 1. Quer ver o gelo? O gelo precisa de meio. Ou seja, o gelo com a metade da energia da água, ele muda 1 grau. Então isso aí é o calor específico. Traduzindo essa definição para matemática, nós chegamos nessa ideia aqui, ó, de calor específico. Aí, veja bem. Deixa eu aceitar o Marcos. A galera está no lobby esperando. Deixa eu desbloquear a sala que é bem melhor. Melhor. Obrigado, Risa. Yasmin. Aí, manipulando essa formuleta, a gente passa esse cara para o lado de lá. Aí, qual a importância dessa fórmula para a física, né? Com essa formuleta, a gente calcula a quantidade de energia necessária para uma determinada massa composta por um determinado material, aqui representado pelo calor específico, mudar de temperatura. Tá? O nome desse Q aqui chama-se calor sensível, que é o quê? É a energia capaz de mudar a temperatura de uma substância. Calor sensível. Tá? Então, sensível. Beleza. M é a massa e delta teta variação de temperatura. E o Czinho é quem? É o tal do calor específico, que já é tabelado para você. Então, juntão até agora? Tá de boa? Suavaço, né? Aí vem a última parte da nossa aula, gravada lá, que é a capacidade térmica. Eu não quero que vocês deixem de assistir o vídeo, porque lá eu falo com mais detalhe, mais pausadamente, então é melhor para você absorver esse conteúdinho aí. Aí, veja bem, os físicos pensaram o seguinte, mas e para corpos que são compostos por várias substâncias? Como é que eu posso pensar nessa ideia de, quanto de energia eu tenho que dar para esse corpo inteiro mudar de temperatura? Aí veio a ideia de capacidade térmica, que tem a ver com a quantidade de energia necessária para variar em uma unidade de temperatura a temperatura do corpo. Do corpo todo, tá vendo? Um corpo composto por várias substâncias. Então a gente fala de capacidade térmica. Aí a fórmula tem uma mudança, só não tem a letra M aqui de baixo, tá vendo? Por quê? Porque já está falando do corpo inteiro. O calor específico fala de 1 grama, então eu preciso multiplicar pela massa para poder falar do corpo todo. Aqui a definição já é do corpo inteiro, então do objeto completo, né? Então, manipulando essa fórmula, passando esse ΔT que está embaixo dividindo, para o outro lado multiplicando, a gente tem essa formuleta aqui. Esse Q é o mesmo Q de cima, calor sensível. Só que aqui, em vez de aparecer MC, quer dizer, massa vezes calor específico, aparece o Czão, que é essa grandeza que já engloba o corpo todo, né? A massa inteira desse corpo, já com todas as substâncias juntas. Tudo bem? Em geral, esse cara aqui é fornecido nos problemas. Se o problema não fornecer, ele vai pedir, na verdade, para que você calcule esse cara aqui. Nós vamos trabalhar isso agora já. Aí, não sei se vocês repararam, as fórmulas são assim, ó. MC delta teta, quem morreu com tétano, eu gravo assim, e essa aqui eu não inventei bobeira nenhuma. Que é Q igual a Czão vezes delta teta. Então, como as duas fórmulas calculam a mesma coisa, a gente pode concluir o quê? Que a massa específica vezes a massa é a própria capacidade térmica. Para que serve isso? Para problemas. O problema lá me forneceu uma coisa e eu preciso da outra. Aí eu posso usar essa ideia aqui. Note que capacidade térmica a gente usa Czão, pela ideia dele englobar o corpo todo. E calor específico usa Czinho, porque tem a ver com 1 grama só daquela substância. Não tem a ver com o corpo todo. Então, juntão, essa foi a nossa... E foi isso aqui que eu deixei na videoaula para vocês. Isso aqui de baixo é a próxima aula que eu já estou montando aí. Vamos lá, então, trabalhar isso. Então, na última aula, nós fizemos exercício sobre potência. Agora, nós vamos começar a fazer o exercício sobre capacidade térmica e calor específico, né? Aí, ó, os exercícios que eu selecionei na atividade são esses. Esse aqui do livro de atividades eu vou deixar por hoje, não vou fazer hoje. Esse é de marcar falso e verdadeiro. Esse aqui é interessante para nós, tá bom? Então, olha só, a gente vai começar assim. Com esse aqui, ó. Você pode abrir seu livro aí, por favor? Na página
43, o exercício número 1, é esse aqui, ó. Você acompanhar essa aulinha aí. Então, se liga mais, se liga aqui. Se você quiser preencher seu livro, é claro, né? Então, vem. Escreva o que significam as informações dos itens A e B. Aí ele vem. A capacidade térmica de um corpo é igual a 50 calorias para cada grau Celsius. O que significa isso? O que significa esse 50 aí? Eu vou responder a letra A e vocês vão responder a letra B comigo. Bom dia, Lila. Vamos lá. Você vai responder a letra A e eu vou responder a letra B. Eu vou responder a letra A e você vai responder a letra B. Se liga aqui, ó. O que significa você ter uma capacidade térmica de 50 calorias para cada grau Celsius? Significa o quê? Que esse objeto em especial, ele precisa de 50 calorias para variar 1 grau Celsius. Beleza? Eu vou botar assim, 1 grau Celsius. Moleza, né? E a letra B? O calor específico de certa substância. Ó, note que ele fala corpo, ó, e aqui ele fala substância. Então, o calor específico de certa substância é de 0,2 caloria por grama grau Celsius. Qual o significado disso? Quase a mesma coisa. Significa o quê aqui? Ó, para cada grama da substância variar 1 grau Celsius, são necessárias 0,2 calorias. Show. Isso aí. Tá bom? Vocês já olharam no rótulo de algum alimento? Tem alguém aqui na nossa sala que é uma pessoa que se importa com a caloria, né? Que olha tal, olha quantas calorias tem aquele alimento. Eu não sou essa pessoa, não. Tem alguém aqui que quer? Costuma olhar o rótulo dos alimentos, a embalagem? Ninguém? Se você olhar lá, se você olhar no rótulo, vai ter o valor energético ali daquela porção alimentar. Tá? Aí, para que serve isso? Em geral, as mulheres elas precisam de 1.500 a 2.000 calorias diárias. Tá? Isso vai variar porque depende da pessoa, da atividade que aquela mulher tem durante o dia, né? Ela, por exemplo, se ela é uma atleta, ela precisa de mais calorias durante o dia dela, né? Se ela não é uma pessoa que é atleta, então, né, faz atividade comum, então ela está dentro dessa média de 1.500 a 2.000 calorias. E os homens? De 2 a 2.500 quilocalorias, por dia. Aí, veja bem, para quem se importa muito com essa questão de emagrecimento, né? E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, de certa forma, por questões de saúde. Depende do BF. O que seria BF? Ah, boa, show, isso. Depende de uma série de fatores, né? Um deles é a atividade física que a pessoa faz naquele dia. Depende da idade, obviamente, né? Porque uma pessoa de 15 anos de idade, ela tem um metabolismo muito maior do que uma pessoa de 30 anos de idade, com a mesma massa corporal. Então, enfim. Aí, a caloria essa unidade de medida de energia, a caloria, é utilizada para isso, para a gente fazer comparações, para a gente pensar em dietas, né? O cara quer uma dieta para engordar, quer uma dieta para emagrecer, quer uma dieta para adquirir músculo ou não. Então, tudo isso tem a ver com esse conteúdinho aqui, na verdade, com essa unidade de medida chamada caloria. Tá? Então, eu tô precisando emagrecer. Eu preciso emagrecer. Michel, o que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que ter, na verdade, déficit calórico todo dia. O que é isso? Se eu preciso de 2.000 quilocalorias, para poder viver o meu dia, e eu estou querendo emagrecer, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ingerir menos calorias, certo? Ou aumentar a minha capacidade ou eu posso comer a mesma coisa, mas eu tenho um gasto energético diário maior. Ou seja, pratico uma atividade física intensa, moderada, enfim. Certo? Então, emagrecer significa déficit calórico. Ou eu como menos,
ou eu pratico uma atividade física, ou as duas coisas. Aí você tem uma eficiência melhor no seu objetivo ali, que é perder peso, enfim. No meu caso, é o contrário. Eu tenho dificuldade em ganhar peso. No momento não, né? No meio da pandemia não. Mas eu sempre tive dificuldade em ganhar peso. Então eu preciso ingerir alimentos mais calóricos. Aí a ideia é de você entender a alimentação e tal, que é uma profissão, né? Que é o nutrólogo ou nutricionista, que é o cara que é especialista em fazer seu cálculo de energia diária que você precisa. Ele consegue fazer essas atividades através de um questionário. E ele também vai te passar uma dieta legal, que tem tudo a ver com esse nosso conteúdinho aqui. Principalmente por conta dessa unidade de medida aqui. Beleza? Depois a gente pode conversar melhor sobre esse assunto aí. Mas é muito interessante. Aliás, é uma área bem legal de atuação no mercado, né? A nutrição. Várias áreas de atuação. Eu estou falando com uma certa propriedade, porque o meu irmão e a minha cunhada, os dois são casados, e os dois são nutricionistas. Formaram juntos, aliás. E é muito legal mesmo. Você entender o alimento, qual é a função dele no seu organismo, uma parada bem bacana. E a área de atuação assim é enorme. Por exemplo, o meu irmão ele trabalha, né, num hospital, na parte alimentar do hospital, e a minha cunhada trabalha em uma rede de supermercados, fazendo, enfim, eu não sei direito muito bem assim, ao certo qual é a função dela, mas ela vai fazer a fiscalização ali para manter a qualidade dos alimentos, principalmente os alimentos produzidos pelo supermercado ou pela rede de supermercado. E aí tem área de esportiva, e tem um montão de área bem bacana. Quem se interessar vai se dar bem, porque é um mercado bem legal. Agora vamos voltar para a nossa aula de Nietzsche aqui. Olha só, essa questão 5 aqui. Fala assim, um corpo de massa igual a 200 gramas teve sua temperatura aumentada de 40 graus Celsius ao receber 4K cal, ou seja, 4 quilocalorias, 4.000 calorias. Aí ele quer que você determine o calor específico desse corpo. Óbvio que é uma questão que no nosso dia a dia não tem muita aplicação, a não ser porque se eu quero saber qual material é feito aquele objeto ali, né? Aí, para um outro fim, suponhamos, né? Mas é uma aplicação para a gente trabalhar com o nosso conteúdinho. Então, ele está falando para você determinar o calor específico. Aí você vem para a fórmula. Eu gravei ela assim, que é igual a MC delta teta, né? Quem morreu com tétano. Aí, ele está me pedindo esse cara aqui, ó. Aí agora, então, eu vou anotar os dados da questão. Dados. Massa da substância, 200 gramas, está aqui em cima. Sua temperatura aumentada de 40 graus Celsius. Note que ele não te deu a temperatura final nem a inicial. Ele já falou o aumento, já te falou a variação. E como é o aumento, eu já sei que é um aumento positivo. Então, uma variação de mais 40 graus Celsius. E ele me deu a quantidade de energia que foi transferida aí, né? Essa energia foi a responsável por causar essa variação de energia, de temperatura, perdão. Então, 4 kcal, ou seja, 4.000 calorias. Essa letrinha K aqui é só para escrever, a gente em geral não trabalha com ela na fórmula, tá lindões? Então agora aqui é partir para o braço, ó, 4.000, a massa que é 200, o calor específico é o que a gente quer saber. Opa, e a variação de temperatura? 40. Olha que moleza. Aí vem 4.000 dividido por... Eu vou passar aquele produto multiplicando, ó. Aquele produto dividindo, perdão. Tudo bem? Nem multipliquei, eu deixei assim. Por que, professor, que você fez isso? Ah, porque eu estou com vontade de dar uma simplificada aqui na minha equação. Ó, posso tirar esses dois zeros com esses dois daqui. Esse 4 com esse 4 de baixo. E olha só como é que eu fico. Ah, professor, para que serve isso? Você vai fazer um concurso público, você vai fazer uma prova no vestibular para passar em alguma coisa. Quanto menos tempo você gastar para fazer uma questão, mais tempo vai sobrar para você fazer uma outra questão que você tenha mais dúvida, né? Então, olha quem que sobrou. Só 1 sobre 2. Que é a mesma coisa que meio. Meio o quê? Cal por grama grau Celsius. Professor, por que você sabe que é cal por grama grau Celsius? Eu coloquei caloria, coloquei grama e coloquei grau Celsius. Ora, dá para eu saber que substância é essa? É o gelo, né? O gelo que tem esse calor específico. Se ele me perguntasse, eu poderia falar, é o gelo. Dúvidas, lindões?
De boaça, né? Ou não? Tamo junto então. Vamos para o próximo. Ó o 4, ó. Esse 4 aqui fala assim. Só vou botar um tamanhozinho legal para a gente. Tá legal aí ou tá pequenininho? Assim fica melhor, né? Então, ó, um cubo de ferro de massa igual a 500 gramas, meio quilo, está a uma temperatura de 10 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do ferro vale, aí deu o calor específico. O que significa isso? Que para cada grama de ferro mudar 1 grau Celsius, eu tenho que doar essa quantidade de energia. Aí ele vem, determine a quantidade de calor que o cubo deve receber para que sua temperatura atinja 40 graus Celsius. Então vamos responder essa ideia aí. A pergunta é a quantidade de calor. Então a pergunta do problema aqui é determinar a letra Q. O que ele me forneceu de dados nessa questão? Ele veio aqui, a massa, tá ali, ó, 500 gramas em cima. A temperatura inicial, ó, está uma temperatura, então isso aqui é o início, né? Então é o θ 0, 10 graus Celsius. Aí ele falou o calor específico, que é a letrinha C, que nós estamos representando o calor específico, que é 0,114 cal, para cada grama variar 1 grau Celsius. E é isso. Aí agora o que nós vamos fazer? Calculation. Isso aqui é um Q, parece que não, mas é. M, C, delta θ. Olha o que ele falou nessa letra A. Ele quer que o cubo atinja 40 graus Celsius. Então a temperatura final vai ser 40 graus Celsius. Aí eu coloco na formuleta. Vai ficar apertado aqui. Deixa eu apagar aqui. Fazer a letra A aqui fora, ó. Então, letra A. Quantidade de calor? Ah, tá. Então, vou usar a formulinha que tem quantidade de calor e tem tudo que eu preciso. Ainda tá pequeno, Risa? Dá para ampliar um pouquinho mais. Ó. Mais. Aí. Ficou melhorzinho agora, né? Aí, bebê. Ó. Que a massa aqui que são 500 gramas. Calor específico 0,114. Boa. Boa, Fernanda. Abre parênteses, fica a temperatura final menos temperatura inicial. Ah, professor, já queria colocar direto. Fique à vontade. Aí sim, agora eu vou colocar a temperatura final, que é 40 graus, menos a temperatura inicial, que era 10. Ah, professor, eu fiz a conta numa questão lá e deu um número negativo. Suponhamos que isso aqui dê negativo. Qual é o significado do número negativo? O que vocês acham? Então está dando aqui 1.710. Opa! 1.710 calorias. Ah, professor, eu queria passar para quilocaloria, que é a unidade que a gente mais usa por causa do nosso dia a dia, né? Quilo não é 1.000? Então, seria eu andar com a vírgula. Se eu quero colocar a letra K, que significa 1.000, eu tenho que pegar um número aqui e tirar 1.000 dele, né? Tirar 1.000, no caso, não seria subtrair, mas dividir por 1.000. 1, 2, 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1,71 quilocalorias. Note que eu coloquei a letrinha K, que é 1.000, então eu vim aqui e dividi o número por 1.000, né? Multipliquei por 1.000, tem que dividir por 1.000 para manter a igualdade. Mas o exercício não pediu isso, é uma coisa que eu coloquei aqui de lambuja. Aí vinha a letrinha B. Tá de boa até agora? Top, 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 top. Meu Deus. A quantidade de calor que o cubo deve ceder para a sua temperatura atingir aí menos 20. Note que a temperatura era 10, que está aqui em cima, e agora ele quer que seja menos 20. Então, para essa letra B, a temperatura final é menos 20. O resto fica tudo igual. Aí nós vamos fazer o quê? Aplicar na formulinha. Quem morreu com tétano? E vem. Massa, os mesmos 500 gramas. Calor específico é igual. Vezes
Top. Beleza, Fernanda? Variação de temperatura. A final é menos 20 e a inicial é 10. Professor, e esse menos aí é a fórmula, né? Lembra que delta qualquer coisa é θ menos θ0? Então, o final está aqui e o inicial está aqui. Ou seja, eu vou ter que fazer uma soma ali, não é? Vai ficar 500 vezes 0,114 vezes essa soma ali que dá menos 30. Confere aí, então. Menos, né? Deu menos. Por quê? Mais vezes esse menos aqui, ó. Mais 500 mais 0,114. Mais vezes menos. Então, por isso que apareceu menos aqui embaixo. Justamente porque o cara está cedendo energia, né? Quanto que vai dar isso aqui mesmo? 1.710 calorias. Unidade de medida sempre, hein? Ou em quilocalorias, que é dividir por 1.000 e colocar a letra K. É a mesma coisa que dividir e multiplicar, né? Ficou a mesma ideia, né? Menos 1,71 quilocalorias. Tamo juntão. Quem quiser tirar um printezinho agora, fique à vontade. Top, vocês são muito sagazes, hein? Orgulho. Que orgulho que eu tenho. Olha essa. Deixa eu aumentar um pouquinho. Cara, acabei com a questão. Faz de conta que vocês não viram. Poxa. Deixei a resposta. Viagem, né? Vamos lá analisar esse probleminha então, já está com a resposta aqui. Um jovem chega a uma praia no final da manhã e observa que, apesar de a areia quase queimar seus pés, o mar está muito frio. Beleza. Considerando quantidades iguais de água e areia, podemos afirmar que a água demora mais para aquecer, pois precisa de uma maior quantidade de calor para sofrer a mesma variação de temperatura sofrida pela areia. Alguém, por favor, pesquisa para mim aí calor específico da areia, por favor, na internet. Aí ele vem aqui e fala assim, essa explicação está associada ao fato de, ora, se o Sol está emitindo calor tanto para a água quanto para a areia, e a areia esquenta muito mais rápido do que a água, esquenta muito mais do que a água, significa que ela tem baixo calor específico, ou seja, com pouca energia, a gente muda a temperatura da areia. E assim como ela esquenta rápido, ela esfria rápido também. Vocês vão reparar que, cheguei na praia, o pé estava queimando, coloquei o guarda-sol, em poucos minutos a areia que está ali embaixo da sombra do guarda-sol já esfria. Não sei se vocês repararam isso. A água não, demora pra caramba para poder esquentar e também demora muito para poder esfriar. Isso por quê? Porque o Czinho da água, o calor específico da água, é 1 cal para cada grama de água variar 1 grau Celsius. E, como a galera está colocando aqui, o da areia, que é dióxido de silício, é vidro, né? É 0,2 cal por grama grau Celsius. Vocês sabiam disso, né? Que a areia é dióxido de silício, que é material que é feito vidro? Vocês sabiam? Que legal. Você já viu, Risa, uma escultura que a galera faz com raio? O pessoal tem algumas praias que tem incidência muito grande de raio. Então o cara vai lá e afunda um metal, né? Uma haste grandona de metal assim. Aí o raio é atraído pelaquela haste. Aí o raio atinge a haste e aí a energia térmica do raio ele quer espalhar pela terra ali.
Aí ele vai esquenta tanto a areia que vira vidro. E aí depois o cara desenterra aquilo, é uma escultura todinha, parece uma raiz só que feita de vidro, né? Que é areia derretida. Muito bonita essa escultura aí. Essas esculturas, muito legal, muito maneiro. Nunca vi de perto, vi pela internet, mas mesmo pela internet é legal. Tá, então a resposta dessa questão aqui é a letra A, né? Porque o calor específico maior do que o da areia. Então a água precisa de 1 e a areia precisa de 0,2, o que é 20%, né? Caso isso aí, do outro. Então, muito pouca, com areia com muito pouca energia, muito pouquinha energia, já muda demais a temperatura, enquanto a água não. A água é uma das substâncias que mais precisa de energia para poder variar a temperatura. Isso causa um efeito bem bom para a gente, né? Que bom, né? Próxima questão. Depois vocês pesquisam isso aí para você ver. É lindo demais, cara. Porque você vê o caminho por onde o raio passou. E por onde ele passou, ele esquentou a areia e derreteu. Aí virou vidro. Muito legal. Tem até um filme que fala sobre isso aí. Conta a história de um cara que virou escultor. Olha só essa questãozinha. Como agora nós já fizemos uma quantidade top de exercícios, eu vou dar... Ué, é a mesma? É a mesma viagem. Espera aí. Tá aqui a próxima. Isso. Uhum. É essa seisinha aqui que eu coloquei para vocês, ó. Se liga nessa. Para determinar o calor específico de um corpo desconhecido, o estudante forneceu calor para ele utilizando uma fonte de potência constante igual a 120 calorias por minuto e montou um gráfico com os dados obtidos. Está aqui o gráfico do cara. O eixo Y é o eixo da temperatura, em graus Celsius, e o eixo X é o eixo do tempo, em minutos. Tá? Então, essa fonte ou esse material ficou durante 10 minutos em contato com essa fonte térmica de potência, né? Tá vendo a potência aqui? Ó, energia transferida por unidade de tempo. Então, isso aqui é a potência, né? O enunciado já mesmo já disse. Aí ele vem. Sabendo que a massa do corpo é de 100 gramas, determine o calor específico do material. Então, essa eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Vou dar 3 minutos para vocês resolverem. E aí eu vou ficar aqui olhando. Quem terminar, manda para mim no privado aqui a resposta encontrada. Valendo! Mais um minutinho, N2.
Vamos lá então? A galera está respondendo, uns estão falando um número, outros estão falando outro número, vamos ver quem está certo então. Valendo nada hoje eu tô pobre, tá? Não vou ficar prometendo lanche todo dia não, como é que eu vou fazer? Chega lá, ele nós. Então, ele já falou isso aqui. Aí ele quer que você calcule a massa específica. Veja bem, massa específica está dentro dessa formuleta aqui. Q, M, C, delta teta. Então, para eu calcular o Czinho, que é esse número, eu preciso saber a variação de temperatura, a massa e a quantidade de energia fornecida. Aí, veja bem, a variação de temperatura, você pode observar que foi fornecida pelo problema. O corpo saiu de 20 graus Celsius e foi para 40 graus Celsius, certo? Então, eu vou anotar esse dado aqui no cantinho, que a temperatura inicial era de 20. E a temperatura final, 40 graus Celsius. Top! Outra coisa, a massa do problema, a massa da substância está fornecida ali pelo problema. Está ali, que são 100 calorias, ou 100 gramas, perdão. Então eu já tenho variação de temperatura, daqui eu já posso até tirar a variação, né? Que essa variação foi quem? Foi o final menos o inicial. Ou seja, 40 menos 20. 20. A massa já está aqui, falta descobrir essa quantidade de energia ali. Ah, professor, não entendi por quê. Porque se ele está querendo esse número, eu preciso saber os outros. Então falta só descobrir Q. Aí você olha para esse dado aqui e tenta pensar uma proposta para ele. Bom, eu sei que a fonte doa 120 calorias a cada minuto e que essa fonte ficou ligada, funcionando por 10 minutos. Então, eu vou fazer uma regra de 3 aqui embaixo. Assim, ó. Eu sei que em 1 minuto a fonte doa 120 calorias. Ou quantas calorias ela vai fornecer em 10 minutos? Opa, 10 que eu vi 60. 10 minutos. É isso. Faz de conta que está escrito min ali. Vou apagar que eu não consigo deixar assim, não. Min. Aí você vai fazer o quê? Multiplicar cruzado aqui, né? Então vai ficar Q vezes 1, Q, e 10 vezes 120. Ou 120 vezes 10. E aí nós vamos ter essa quantidade de energia que são os 1.200 calorias. Fechou? Aí agora, tiozão, é só partir para o abraço. Você bota 120, 1.200 aqui. A massa, que são 100 gramas. O calor específico, que é o que você quer. E a variação de temperatura, que é o 20, que está ali. Acho que eu fiz rápido demais, né? Que 1.200 está aqui embaixo. Os 100 gramas está aqui. Já anotei meu dado, botei lá em cima. Czinho é o que eu quero. E a variação de temperatura. Já resolvi aqui, ó. Agora, fazer as continhas. Então, eu vou pegar esse 1.200 e vou passar o 100 e o 20 para o lado de lá. Vai sobrar só o C. Ah, professor, pode fazer isso? Pode, ué. Está multiplicando, vou passar dividindo aquele produto. Então, vai ficar 120. 120. 1.200, perdão. 100 vezes 20. Para quê? Para que eu possa vir aqui e simplificar, que eu perco menos tempo da minha vida, né? Então vai ficar aí 12 dividido por 20. 12 dividido por 2 daria 6. Mas aí não é 2, é 20, então é 0,6. Aí você conclui, então, que o calor específico dessa substância é 0,6 calorias para cada grama variar 1 grau Celsius. Sei que eu estou repetindo toda hora, mas é para entrar na cabeça, tá? Belezinha? Belezinha, né? Se eu tivesse me dado uma tabela aqui do lado, falando assim, qual substância é essa? Qual material é esse? Aí eu olhar na tabela e resolver. E achar qual era esse materialzinho aí. Eu vou colocar a outra questão. Deixa eu ver, peraí. Sétima questão, que é super bacana, que tem a mesma proposta de usar a potência, né? São os problemas que eu vou colocar na prova, né? Um problema mais elaborado, mais aplicável, né? Não é só uma aplicação de fórmula. Então, pega essa questãozinha. Pega essa questãozinha aí, tira um print, deixa eu só parar a página aqui. Está com vida própria. E vamos ler a questão. Eu sei que não vai dar tempo da gente finalizar a questão nessa aula de hoje, mas vamos ler. Vamos começar aqui junto essa questão e depois vocês vão terminar em casa.
Um aquecedor elétrico de 1.750 watts, ou seja, o bichão ali gasta energia pra caramba, né, elétrica, é utilizado para elevar a temperatura de 1 litro de água de 10 graus Celsius para 70 graus Celsius. Sabendo-se que há uma perda de 20% do calor para o ambiente, bate um vento ali naquele aquecedor e aí leva a energia, em vez de energia para a água, ela vai para outro lugar. Então tem essa perda aqui de energia. Determine o tempo gasto para esse aquecimento. Aí, como que você vai começar a questão? Vamos entrar logo de sola, logo no que a gente está querendo saber. Tempo. Ora, dentro do nosso conteúdo, tem como resolver por regra de 3? Tem, mas eu vou resolver, né, com o conteúdinho top que a gente tem aqui. Potência é a fórmula que tem tempo. É essa. Ó, o que a gente está querendo saber, tempo. Para eu encontrar o tempo, o que eu preciso saber nessa fórmula aqui? Eu preciso saber a potência, que está aqui no texto, e a quantidade de energia térmica, que não está no texto. Mas eu sei calcular essa quantidade de energia térmica com essa formuleta aqui. Ó. Então, com essa formuleta, eu lanço aqui, eu tenho todos esses dados, eu tenho a potência e vou descobrir o tempo, que é o que ele quer saber. Tamo juntão? Belezinha? Sim, né? Vocês querem falar alguma coisa? Não? Não, Alana? Não? Tá tranquilo? Beleza. Show, Fernanda. É isso aí. Mandando ver pra caramba. É isso. E aí manda ver na questão. Meus lindos, olha, bom final de semana para vocês. A gente se vê. Amanhã eu vou postar a atividade nova dessa semana. Uhum. Amanhã eu vou postar a atividade nova dessa semana. Pegue, não deixa acumular não, tá bom? E aí a gente se vê na segunda-feira. Show? Tamo juntão. Fiquem com Deus, lindões. Aquele abraço. Fe... Foi. Fernando, se você tiver. Deixa eu ver se o Fernando tá aqui ainda. Já foi todo mundo. Não, foi o João. João que não vai. Esse João.